Pessoal, estou trazendo aqui um vídeo, vou estar abordando algumas condições gráficas e também algumas condições dentro do fluxo. O ativo que eu vou estar mencionando aqui é Eletrobras. Então aqui a situação aconteceu no dia 26 de abril, então podem colocar ali no início do dia. Então aqui primeiramente, o que me chamou a atenção na Eletrobras? Então aqui era um ativo que estava divulgado uma notícia, então isso acabou me chamando a atenção. Outra coisa aqui que eu observo, antes de observar algum ativo aqui para estar operando, é se esse ativo ele está numa condição gráfica, num período gráfico maior, ele me dê espaço para trabalhar. Então aqui, quando eu coloquei Eletrobras no gráfico diário, eu vi aqui até a possibilidade de repente de um movimento de pullback, depois continuar caindo, mas ela também tinha espaço para vir aqui para cima, tendo em vista aí que ela já tinha vindo num movimento aqui de certa forma um pouco mais forte de baixa. Então, fiquei de olho na Eletrobras e aqui ela já começa a me chamar a atenção. Estou vindo aqui para o gráfico de 5 minutos. Então, eu tive aqui, o ativo ele abre, ele vem aqui um pouco para baixo, depois ele retorna. E aí o ativo aí já trabalhando aí numa região positiva. Bom, começo a observar quem são, né, os players ali que estão atuando na compra e na venda. Aí, por enquanto, um dos que me chamam um pouco mais de atenção aqui na compra era um JP Morgan, e agora aqui aparece um player bastante interessante. Então, repare aqui essa Tullit, que ela comprou no 37,90, 11.500 ações, e ela deixa lá, tem uma condição interessante para o pessoal observar. Sempre quando tem assim um player que ele vem aqui dar uma boletada grande, fica de olho se ele também continua no book de ofertas. Muito provavelmente esse player ele está com alguma ordem rotativa. E aí isso aí se confirma quando entra a venda e aí o preço não passa dele. Aqui nessa situação, apesar de que o preço poderia, né, continuar andando bem forte aí para cima, eu particularmente eu tenho evitado um pouco já entrar junto com esse tipo de player, apesar de que aqui, se não me engano, ele até continuou andando. Vou dar o play aqui para a gente continuar observando. Agora aqui tem outra situação um pouco mais interessante. Então eu tive aqui, né, uma INTL entrando junto. Então essa aqui talvez seria uma condição interessante para entrada, junto com esses dois players. Mas aqui o que eu ficaria com um pouco de pé atrás? O que eu fiquei com o pé atrás nesse dia? É que ele estava aqui próximo de aqui a região de bola. Então tinha próximo aqui o 38. É uma região que eu evito estar me posicionando aqui enquanto ele realmente não passa, não me mostra se ele vai ter defesa nessa região, eu fico com um pouco de receio. Apesar de que aqui até poderia, né, de repente entrar no 37,90, colocar uma parcial ali no 38 ou 37,99. Mas aqui essa entrada eu acabei não fazendo, apesar do preço até ter movimentado, né? Então já XP pagou lá no 38, o preço até volta um pouco. Mas aqui por enquanto ainda estou observando. O preço volta lá naquela turret, parece um BGC também aqui. Lembrando que aqui eu estou rodando o replay 5 vezes a velocidade, então ele está bem acelerado. E numa condição normal ele não seria tão rápido assim. Aqui por enquanto ainda estou observando. De certa forma aqui está interessante, aparece ali um sit também com um lote ali um pouco mais expressivo. Mas ainda estou observando. Eu percebo aqui que entra muita agressão de venda. Então, por enquanto ainda nada assim que se destaque. Aí o pessoal passa, né, daquela tullet. Então agora aqui eu tenho, de certa forma, a possibilidade aqui de uma formação de pivô. Então o que seria? Então eu tenho um movimento de impulso, vou desenhar aqui para vocês. Tenho esse movimento aqui de impulso e agora aqui eu tenho um movimento de pullback. O que ele me confirma um pivô? Se ele ganha essa região aqui de máxima e principalmente se ele tem um fechamento acima dessa região. Então, de certa forma aqui, eu tenho a possibilidade de uma condição gráfica aqui se formando. Então aí eu continuo observando, vou continuar aqui dando play. Ainda percebo aqui, né,
BGC ali no 37,91. Então eu percebo que de certa forma, aqui na VWAP, então essa ferramenta aqui, eu percebo aqui que nessa região, entre o 85 até aqui o 96, ele entra um pouco mais da agressão de venda, mas o pessoal entra ali defendendo. Então, por enquanto ainda estou observando. Ainda não fiz nada aqui, né? Nenhuma condição realmente interessante para estar fazendo alguma coisa. Começa a me chamar a atenção esse Morgan vendendo aqui um pouco mais forte. E de repente eu já penso que talvez aqui ele não tenha, né, essa força para ter a formação desse pivô, mas eu ainda tenho aqui esse BGC aqui na compra. De certa forma acaba igualando ali, né? Tenho um player se destacando na venda e também um player se destacando na compra, e os dois ali com uma forma de atuação muito parecida e uma quantidade muito parecida. Me chama a atenção esse BTG aqui que começa a aparecer. Deixa eu dar uma pausa aqui para comentar aqui. Então o BTG, por enquanto aqui, ele não está se destacando, mas aqui repare que eu venho aqui para baixo, ele ainda não tinha aparecido aí com tanta frequência. Então, voltando aqui para cima, ainda fico observando, mas por enquanto ainda somente esse BGC liquidez. Vamos dar o play aqui novamente. Eu tive uma ativa aqui dando uma boletada e agora também eu tive aqui um BTG dando também uma boletada lá no 38. Então ele pagou lá no bola e deixou saldo. Então pode ser que ele seja aquela mesma situação ali daquela tullet que apareceu lá no 90. Então, para eu realmente saber, eu preciso que entre agressão. Apesar de já ter uma venda aqui de um JP Morgan no 38, eu preciso ainda confirmar, né? Eu preciso que entre venda e isso aqui realmente confirme. E aí eu tenho aqui a possibilidade de realmente ter essa formação de pivô. Então repare agora aqui que entra a venda. Então venderam lá no 38. O Goldman vendeu 2.300, o BS vendeu 5.600 e o preço não passou do 38. Então agora aqui é interessante eu ver que tenha players entrando na frente desse BTG. E aqui ele já começa a aparecer uma XP, um Itaú. Preciso ver se eles vão realmente ficar recorrente aparecendo na frente aqui desse BTG. Então já teve uma guide ali que também aparece. Volta, aparece o BGC liquidez também pagando para cima. Então aqui é uma condição interessante. E o que eu tenho aqui é a possibilidade de eu ter um stop bem tranquilo, né? Eu posso estar estopando atrás desse BTG e eu tento estar me posicionando ali junto com ele. E projeção de alvo, que também é uma coisa que eu queria estar falando aqui nesse vídeo. Uma forma que eu utilizo aqui é a ferramenta projeção de Fibonacci. Eu uso ela aqui com o imã. E aí, como eu tenho essa possibilidade aqui de formação de pivô, ele ainda não confirmou para mim, mas eu sempre projeto essa perna aqui espelhada para cima. Sempre estou projetando a perna contrária aqui, essa perna que fez o pullback. Então aqui nesse caso eu teria esses três possíveis alvos. Eu particularmente tenho trabalhado bastante aqui com alvo de 38 e 40. Então ali seria uma região onde eu estaria saindo dessa operação. E aqui eu também vou estar colocando a minha entrada aqui no 38 e aqui o meu stop vai ficar no 37,99. Então aqui na tela vocês veem aqui que eu tenho um alvo aqui de R$320. Eu tenho um stop aqui de 8, que mesmo que ele empurre para baixo, imaginando aqui que ele consiga, pela quantidade de lotes que tem aqui no 99, 98, dificilmente ele vai empurrar mais para baixo que isso, mas aqui no máximo que ele vai estar empurrando, o meu stop vai ser lá no 37,96. Então, se ele me stopa aqui nessa operação, eu vou ter aqui um prejuízo de no máximo R$32. Aqui a gente está falando de um alvo de 10 para 1. E aí, geralmente o pessoal do gráfico, o pessoal que só opera gráfico, que não vê aqui essas condições acontecendo no fluxo, eles falam que é impossível, que a gente consegue no máximo um alvo de 2 para 1. Muito difícil a gente conseguir mais que isso. Isso não é verdade. Aqui a gente consegue um alvo até
aliás, um risco-retorno muito melhor do que 10-1. Então aqui dificilmente ele vai me estopar com R$ 32, mas se ele empurrar um pouquinho aqui, eu vou estar perdendo aí na faixa aqui de R$ 10 a R$ 30 de stop. Vamos prosseguir aqui. Então vou dar o play. A minha compra está junto com esse BTG e o meu stop está atrás dele. Então ainda por enquanto, né, eu vejo o pessoal entrando na frente, aparece aquele Itaú novamente. Então é uma condição aí bastante favorável aí para mim. Então por enquanto ainda estou observando aqui o trade. Então a partir daqui não tem muito que eu estar fazendo. A única coisa que eu posso estar fazendo aqui de repente, quem sabe fazer parcial. Tá buscando aí alguma condição para estar fazendo parcial. Você começa a entrar defesa também para cima, de repente buscar estar aumentando a mão. Hoje em dia eu tenho buscado muito aumentar a mão apenas se aquele player que motivou a minha entrada, nesse caso aqui o BTG, ele começa a apagar para cima. Nesse caso eu gosto bastante quando o player ele sobe, ele sai ali do 38 bola e sobe com esse iceberg dele ali para cima. Começa a aparecer aqui também um Mare. Junto com ele também volta aquele BGC liquidez na compra. Então, por enquanto ainda, condição bastante favorável. Aqui, muito provável, se eu estivesse fazendo alguma parcial, seria nesse 38,29. Para isso, eu continuaria aceitando aqui o meu stop, ou ele pegar lá o meu alvo. Nesse caso aqui, eu não fiz nada. Além disso, eu fiz a entrada. Tinha stop atrás do BTG. Eu fiquei observando, ver se ele continuava ali no 38. E eu tinha alvo lá no 38,40. Então aqui já abordei a questão de formação de pivô, a questão de defesa. Então já tive aí mais de uma vez, né, ele me mostrando ali uma condição de defesa, que teve aquela turret lá no início. Também agora esse BTG. E repare que aqui pelo gráfico de 5 minutos, 3 vezes o preço voltou lá no 38 e não passou daquele BTG. Então isso aqui ele é interessante porque eu tenho players entrando na frente do BTG. Ele não deixa o preço chegar nesse BTG e começar a entrar agressão contra ele. Nesse caso, ele não fica tão interessante quando eu tenho ali alguma ordem rotativa, mas eu tenho muita agressão contrária a aquele lote. Então, nesse caso, não é interessante aí de eu estar me posicionando. Agora aqui nesse caso, como sempre tinha ali, tinha Mero aparecendo, tinha Itaú, tinha BGC liquidez. Então nesse caso ele fica interessante aí de estar se posicionando junto com essa ordem rotativa. Bom, agora aqui falta 10 centavos para bater lá no alvo. Também abordei, né, a situação aqui de projeção de Fibonacci, a forma aqui que eu utilizo. Então, a maioria das vezes eu tento levar ali no segundo alvo. O terceiro alvo ele poderia, né, até ir buscar lá, mas eu particularmente tenho saído muito ali no segundo alvo de Fibo. Primeiro alvo também é um alvo que a maioria das vezes ele vai bater quando você tem a formação de pivô. Aqui nesse caso, né, talvez, né, teria que ficar de olho, ver se o fluxo começa a voltar muito, mas por enquanto ainda de certa forma aqui a operação está bem tranquila, não vejo ninguém aqui do outro lado que possa jogar o preço para baixo. Então, por enquanto, ainda segue um fluxo bastante favorável. Então, aqui o preço quase que foi lá, né, no 38,40. Ainda fica brigando ali acima do 35, mas ainda não bate no alvo. Aí faltando pouco agora, né? Começa a aparecer aqui uma guide. E aqui ele bate no alvo, né? Então ele até passa ali, vai um pouco mais para cima. Então aqui a guide mesmo boletou lá no 38,45. Então aqui ele pega a minha saída e aqui eu encerro a operação. Então aqui teria, né, a possibilidade, de repente quem gosta, né, conduzir a operação aqui por média móvel
ou de repente ficar observando o fluxo, ver se o preço continua aí andando a favor do movimento prévio aqui, no caso aqui dentro de uma tendência de alta, ele até poderia andar um pouco mais além. Bom, para quem quiser estar fazendo esse replay, então a operação aqui, ela durou quase, se bem for considerar aqui, eu entrei aqui nessa operação aqui por volta de 10h25, 10h30. Então, aqui ela foi uma operação que durou uns 20, 25 minutos. Então, de certa forma, aqui uma operação até que rápida, né? Para quem gosta de estar alongando um pouco mais a operação, de repente até poderia tentar ficar um pouco mais aqui. Mas aqui já teria dado aí um bom resultado. Então, acredito que seria isso. Então, abordei aqui todas as questões aí que eu gostaria de estar falando nesse vídeo. Repara aqui que o preço começa, né, a voltar um pouco mais. Então aqui quem gosta de conduzir aqui por média móvel, teria que observar aqui se esse candle ele fecharia aqui abaixo da média. E aí talvez seria interessante de repente até estar saindo da operação. Caso ela segure aqui aqui na média móvel, né, ela continue trabalhando acima, talvez até daria aí a possibilidade de uma reentrada. Então, beleza, pessoal? Então é isso. Espero que consiga ter ajudado aí o pessoal da leitura de fluxo e da análise gráfica. Antes de encerrar aqui, só mencionar, né, mais uma condição aqui acontecendo. Repare esse safra aqui que ele boletou 15 mil no 38,20 e ele deixou saldo. Então repare aqui que já entra, né, algumas compras aqui e não passa dele. Como que seria aqui uma possível entrada aqui para quem quisesse buscar compra? Passando dele, e de repente quem quisesse buscar aqui um trade contra a tendência, teria entrar junto com ele com stop acima dele. Então aqui seria um stop também extremamente curto, né? Aqui para quem tentasse entrar comprado. Vamos considerar aqui que eu fosse entrar numa compra. Eu colocaria aqui uma compra e no 38,21. Aqui provavelmente eu entraria com uma mão menor, eu não entraria aqui com 800 ações. E aí se ele me coloca nesse trade, se ele aciona aqui a minha entrada, o que eu quero é que ele ande rápido, eu não quero que o preço fique brigando aqui muito próximo dessa região. Então, quando eu entro numa compra por rompimento de algum player que está travando o preço, eu quero que ele vá rápido a meu favor, que ele não fique brigando muito próximo ali do meu preço médio. Aí se ele não vai rápido, eu já encerro a operação na hora, eu nem dou chance ali para o preço vir muito contra a minha posição. Então aqui nesse caso ele não acionou, né, a compra, ali ele foi mais favorável para quem buscou venda junto com aquele safra, mas, desculpa, mas aqui selecionasse aquela entrada, era aquela condição que eu gostaria, que ele realmente fosse rápido para cima. Agora aqui foi lá naquele BTG novamente, só que agora nessa condição aqui eu já não considero que ele fique interessante aí de estar buscando entrar junto com esse BTG. Até aqui por condição gráfica, repare aqui que ele tem a possibilidade até de uma formação aqui de um ombro cabeça a ombro invertido. Aqui ele passa desse BTG e para ter, né, essa formação dessa figura, eu teria que confirmar essa situação aqui para mim. Então, beleza, pessoal? Então, acredito que deu para explicar bastante coisa aí para vocês. Bom, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pessoal, pode deixar aí nos comentários. De repente, o pessoal até quiser que eu traga aí novos vídeos aí abordando esse tipo de tema, também deixa aí nos comentários aí que eu trago novos vídeos aí para vocês. Valeu, pessoal. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí nesse vídeo. Também se não for inscrito, se inscreva aí no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima.